A gente começa a semana analisando esse cenário do confronto. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit, que já está aqui com a gente. Boa noite, professor. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite, sempre nos ajudando a olhar em detalhes esse conflito entre Estados Unidos e Irã. E a primeira pergunta é: a chance desse acordo entre Estados Unidos e Irã ser alcançado nas próximas horas? Donald Trump deu um prazo ali curtíssimo, nas próximas horas até a noite de amanhã. Tem como sair alguma coisa do papel, professor? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado a vocês pelo convite. Olha, eu acho muito difícil sair um acordo. Havia uma certa esperança de que essa proposta paquistanesa, que na verdade não é só paquistanesa, é o Paquistão pela posição que tem ali, é, próximo do Irã, aliado da Arábia Saudita, que esteve reunido também com o Egito e com a Turquia, né, na última semana. É uma proposta regional para tentar, no mínimo, alcançar esse cessar-fogo. Por isso mesmo que, por ser uma proposta da região, não uma proposta ocidental, muito menos americana, que o Irã talvez fosse aceitar. A recusa iraniana mostra bem que o regime está pagando para ver e vai sustentar esse conflito econômico, porque não é, do ponto de vista iraniano, não é um conflito militar, é um conflito econômico para justamente prejudicar o presidente Donald Trump. Consequentemente, Trump não iria aceitar nunca, né, uma contraproposta iraniana. Do ponto de vista psicológico dele, ele não poderia aceitar uma proposta iraniana que ele se sentiria e passaria a imagem para os seus eleitores de estar se subordinando ao Irã. Portanto, infelizmente, não foi alcançada esse cessar-fogo e que, com Trump no poder, tudo pode acontecer. Pode ter um bombardeio em larga escala, uma operação militar com soldados americanos agindo em território iraniano, uma ação mais limitada, Ilha de Carga ou Estreito de Hormuz, ou ambos, ou pode não acontecer nada, né? Com Trump tudo é possível. Agora, professor, pensando também nos outros países, aliados, adversários de Donald Trump, como é que eles estão reagindo? A gente sabe que tem um presidente americano com esses discursos ambíguos, né? Uma hora dá um prazo, na outra hora fala que a guerra já acabou, sendo que, né, que está tudo acontecendo ainda. O que esperar, então, da postura dos outros países diante de uma escalada que pode levar o mundo todo a um colapso, né? Vamos pensar na economia que já está sofrendo aqui no Brasil, também em outros países, bastante com esse conflito. Ponto de vista do Ocidente e outros países, com certeza é algo que vai beirar o desespero. Não podemos esquecer que já na década de 2000, o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, quando se falou pela primeira vez no governo W. Bush que poderia haver um bombardeio ao Irã, assim, né, às centrais nucleares iranianas, Ahmadinejad dizia: se me bombardearem $200 o barril, vai ser pouco. Ele, portanto, já ameaçava fechar o Estreito de Hormuz. É isso que ele queria dizer. Então, isso é para as pessoas terem ideia do quão pior pode ficar a situação. Se em torno de 100 a $120 já está complicado, 200 ou mais, vai ficar muito pior. Então, do ponto de vista de todos esses países que dependem do petróleo, que não estão conseguindo petróleo suficiente, isso preocupa e preocupa muito. Por outro lado, do ponto de vista russo, isso está sendo fantástico, porque o que o governo russo agora está conseguindo de entrada de moeda forte para sustentar sua guerra contra a Ucrânia, veio em ótima hora para Vladimir Putin. E do ponto de vista da China, né, Xi Jinping com certeza não quer que essa guerra prolongue muito, que possa afetar a economia chinesa, mas, ao mesmo tempo, está muito satisfeito em ver os Estados Unidos se atolando numa guerra como essa. Tanto que isso foi a capa da revista The Economist, né? Finalzinho da semana passada, né? Quando
a capa ali o Xi Jinping com um sorrisinho, Trump desesperado e o dizer de Napoleão, né? Quando o inimigo está fazendo algo errado, não o interrompa. Portanto, a China está gostando disso, mas há um limite, porque uma grande recessão global, e isso vai prejudicar a economia chinesa, que ainda depende muito das exportações. Hoje, para mim, esse é o fator que pode vir a pressionar o Irã a aceitar um cessar-fogo, mas nesse momento não há um indicativo de que Pequim queira isso. Agora, professor, a gente estava falando agora há pouco sobre essa contraproposta do Irã pedindo o fim das hostilidades ali na região, mas a gente também está acompanhando forças israelenses avançando nessa ofensiva contra o Líbano. Como é que fica essa outra frente de batalha no caso de um acordo envolvendo Irã e Estados Unidos? Efetivamente, esse é um fator que preocupa, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. E esse é o ponto importante, né, que o Irã está tentando colocar todas as hostilidades na região, porque é a única forma do Irã socorrer o seu aliado Hezbollah no Líbano, porque as operações israelenses contra o Hezbollah estão tendo efeito, estão desestruturando, né, o grupo, mas tem o efeito colateral, sim, de mortes e de deslocamento de milhares de civis libaneses. Isso tem causado também uma repercussão interna no Líbano muito grande. Uma parte da população libanesa que já se vinha colocando fortemente contrária à atuação do Hezbollah, isso tem reforçado, mas a percepção contra Israel vem ganhando força no Líbano. Portanto, é a única forma do Irã agir em socorro de um aliado que era tão fiel a ele. Mas, mesmo que assine um cessar-fogo, eu não acredito que o governo israelense vá parar nesse momento essa operação no sul do Líbano. Só mais uma pergunta. A gente acompanhou o presidente americano subindo o tom de uma maneira muito agressiva, chamando os iranianos de animais, né, tentando, de alguma forma, mostrar ali um controle sobre essa guerra. Uma escalada desse conflito nesse momento, o presidente americano ele vai mais enfraquecido? Porque Mariana Jean-Jacques até falava sobre o que pode ser atingido nesses ataques, estruturas civis, inclusive, e quanto isso pode enfraquecer ainda mais internamente o presidente americano, uma escalada dessa guerra no Oriente Médio. O grande objetivo, no meu entender, do regime iraniano é justamente prejudicar economicamente os Estados Unidos para ter um reflexo na eleição de de novembro desse ano, quando toda a Câmara dos Deputados vai ser renovada, praticamente certeza que os democratas vão conseguir recuperar o controle da Câmara dos Deputados, e dependendo de quanto durar essa guerra e de quanto subir o preço da gasolina e do diesel, pode ser que até o Senado os republicanos venham a perder, e aí isso vai ser um desastre político para o presidente Trump, uma possibilidade até muito concreta dele ser afastado do cargo. Portanto, ele está muito mesmo preocupado, que ele entende os reflexos políticos disso. Por isso mesmo desse tom duro, por isso mesmo toda a postura que ele teve na entrevista hoje à tarde, dessa tentativa de controle da narrativa, porque ele sabe que o futuro pessoal dele está em jogo. Nós conversamos aqui no Hora H com o professor de Relações Internacionais, Gunter Hutzit. Professor, muito obrigada. Seguiremos acompanhando e contando com a ajuda do senhor nos próximos dias. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos.